mandou separar jovens bonitos e de inteligência para servir no palácio. Porque até para servir, queridos, você tem que ter um estudo. E ele faz parte dessa categoria. Ele provavelmente era servido e agora teria que servir. E até para servir o rei tem um período. E ele foi entregue ao chefe dos eunucos. Alguns historiadores acreditam que ele possa ter passado por essa mutilação também. Porque jovens bonitos e belos dentro de um reino pode causar problema com as rainhas e as princesas do palácio. Até hoje é assim. Mulheres bonitas, homens bonitos, se não estiverem com a cabeça sã, acontecem várias atrocidades com essa situação. E agora eles estão ali, cativos, privados da sua liberdade, privados de falar aquilo que lhe apraz, aquilo que eles querem. Estão sob um domínio de um outro povo. Mas agora aquele povo quer consumir deles o que eles têm de melhor. A sua língua, para eles, porque, irmãos, hoje, até hoje quem é bilíngue é uma pessoa bem. A sua língua, o seu conhecimento, o seu entendimento. Hoje nós temos HD que guarda a história da humanidade, mas antigamente eram escritos e a memória das pessoas que era passada de geração em geração. Então era assim que se constituía entendimento, conhecimento e sabedoria quando não lhe era dado da parte de Deus. E então o rei não era tolo. Ele estava constituindo um reino e ele queria agora pegar o que havia de melhor entre os judeus. E assim foi feito. E entre eles estava Daniel. E agora, nesse capítulo qual nós lemos, não vou falar dos amigos de Daniel. Daniel se manteve separado. Ele entendeu, ele tinha a cultura. E não só a cultura, o entendimento que ele deveria adorar a Deus. Então ele usou todo o artifício que ele tinha. E um artifício era a negociação, a fala. Ele vai até aquele rapaz que está tomando conta deles e ele vai fazer um pedido inusitado para que a comida dele fosse diferente. O rapaz sabia o rei que ele estava servindo e temeu, mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, Deus tocou no coração, porque foi Deus, em favor de Daniel e de seus amigos. E ali ele mostrou que aquilo que ele estava dizendo era realmente real. Foi achado que eles eram os melhores, aqueles que tinham comido, não do manjar do rei, mas que tinham se separado, se tornaram mais fortes, mais belos e mais saudáveis. Mas passa-se um tempo, queridos, e Daniel continua cativo. Existem provas que a igreja vai passar junto, porque alguém desobedeceu, porque o povo se corrompeu. Deus permitiu que algumas coisas acontecessem. E o povo acaba sendo oprimido, cativo. E às vezes ele se encontra em dúvida até da sua fé, alguns deles. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento do livro de Daniel, que o rei vai levantar uma estátua. E quando ele levanta essa estátua, 3 jovens determinam que não vão se dobrar. Queridos, o povo de Israel deixou de ser povo de Deus porque se dobrou? Não. São escolhas aos quais nós fazemos. Eles não deixaram porque eles estavam subjugados e eles estavam sob o domínio daquele rei. Então eles se dobram diante daquela estátua. Talvez o coração deles não estivesse diante da estátua, mas o corpo estava diante da estátua porque era um edito do rei. E Deus não consumiu aquele povo porque parecia que eles tinham falta de fé. Não, a Bíblia não fala que havia ausência de fé neles. Mas vai dizer que a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego era uma fé sobrenatural. Aleluia! Era uma fé maior do que as dos outros. Quando nós movemos com a fé, nós vivemos coisas incríveis. Quando Pedro fala, olha, eles acham que é um fantasma, e ele ouve a voz do Salvador, e entende que é o Salvador, e o Salvador dá a ordem, e fala, pode sair do barco, ele sai. E ele anda sobre as águas porque ele teve fé. Mas ao sentir as circunstâncias, ele afunda. Por quê? Porque ele entendeu que não era natural o que ele estava vivendo. Oh, aleluia! Nós precisamos viver por fé. Independente da circunstância, nós precisamos sermos movidos por fé. Porque quando estamos por fé, nós vivemos coisas incríveis. Normalmente, quando você está com a fé muito alta, os ataques são maiores ainda. E você vai olhar para a sua vida material e vai parecer que não está boa. Mas a tua fé é tão grande que você não olha para isso.
Seu foco é no céu, então você não olha para baixo. Você pode estar num poço, mas você olha para o céu. Você não vai olhar para baixo. Você chegou no limite. Você olha para aquele que pode te tirar daquilo. Oh, glória! Louvado seja Deus. E ele continua cativo. Passa rei. Sai rei, entra rei. E agora, Belsazar assume o trono. Daniel está lá, ó. Oh, Nos afazeres que foi incumbido aí. Mas esse Belsazar, além de subir o trono, queridos, Deus dá, Deus tira. Deus faz, Ele é soberano. Louvado seja Deus. Belsazar já tinha contemplado tudo o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor, quando deixou crescer no seu coração, como se ele fosse Deus, Deus o abate de uma forma terrível. Alguns estudiosos vão dizer que ele teve esquizofrenia. oh, Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que foi Deus que o abateu e fez ele andar com os animais no Grande Deus. Então o rei, com toda a sua glória, agora vive com os animais. Até ele reconhecer, entenda. Ele estando naquele estado, ele tinha que reconhecer, olha a ciência que Deus dá a nós de tomarmos decisão. De que a soberania pertencia ao Deus Todo-Poderoso. Oh, E foi lhe dado de novo a ciência disso. Mas agora é o seu filho que está no trono. E os filhos são rebeldes normalmente. Muitos filhos rebeldes não se atentam a certos detalhes. E ele viu o seu coração feliz e agora ele queria mostrar a sua soberania e o seu poder. E ele, no meio de uma festa, ele vai dizer aos seus servos: vá buscar os vasos que meu pai trouxe de Jerusalém. Meu Senhor. Jesus. O mundo está em guerra, o nosso país está em corrupção. Estamos vivendo debaixo de um jugo de leis que vêm para confrontar e derrotar e parar a igreja. Tentar derrotar a igreja, parar a igreja, mas a igreja não pode ser derrotada, porque ela já nasceu com selo de garantia, porque somos mais que vencedores. Aleluia. Obrigado. E as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória. Então as leis são criadas para isso, para confrontar a palavra de Deus e nos parar. E agora ele vai dizer assim, eles acham que pode tocar, queridos, eles acham. Meu Senhor. Eles acham que pode botar limites, eles acham, como Belsazar achava. E ele vai dizer, traz, Deus permite que traz. Vai dizer assim, derrame vinho nessas taças, e Deus permite. Oh, Eles bebem vinho, pegam naquilo que é sagrado, para misturar com profano. meu Senhor. Aleluia, mas eu quero te dizer, há um limite para tudo. Oh, O Senhor está contemplando como chama de fogo a face da terra. E o Senhor vela pelos seus. Querido, se você acha que está sofrendo, se você foi entregue ao inimigo, saiba que Deus vai dar um basta. Eu creio, Senhor. Louvado seja Deus. Grande vai dar Deus. basta. Aleluia. Aleluia. Há um momento para todas as coisas. Aleluia. E o Senhor, quando vê aquilo, o Senhor vai enviar algo sobrenatural e vai interromper a festa. De forma que o rei vai ver parte de uma mão. É ou não é inspiração do WhatsApp, né? Oh, Parte de uma mão teclando ali, podemos trazer para os dias atuais, dizendo, escrevendo algo naquela parede, projetando naquela parede algo. O rei vai ficar atônito, a festa acaba. Porque agora a curiosidade do rei é descobrir da onde veio, por que veio e o que está escrito. meu Deus. Aleluia. Mas Deus, queridos, pega aquilo que é dele, os seus mistérios, e entrega aos pequeninos. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele revela quem ele quer, da forma que ele quer e da maneira que ele quer. Aleluia. Muitas vezes não entendemos. A Bíblia, o Senhor tem falado muito comigo sobre essa passagem. A viúva de Serepta. O profeta estava lá no ribeiro, o ribeiro seca. E o Senhor diz assim, vai para Serepta. E lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Meu Deus. Mas ele chega lá, a viúva não conhece ele. Sabe por quê? Porque a ordem partiu do terceiro céu. Deus. E às vezes a gente acha que a viúva está lá, tô te esperando, hein? Não. A viúva estava ali, quase, queridos, morrendo de fome, com um pouco apenas de comida. Meu Deus. Mas Deus já sabia que o coração dela era contrito e lançou a semente. É por isso que Deus falou ao profeta,
Eu já dei ordem a uma viúva para que te sustente. Oh, glória. Oh, a palavra de Deus, ela foi lançada. E agora Daniel está ali. E ele vai interpretar. Mas ele vai interpretar. Por quê? Porque Deus dá um basta assim. Quando há atrocidade. Meu Deus. E quando você começa a fazer a diferença, a atalaia, como eu ouvi uma frase. E eu ouvi essa frase, queridos, de uma menina que ela foi assediada por um rapaz, se dizendo cristão, e ela começou a orar para Deus trazer à tona o oculto e o escondido. Vocês lembram do culto? O oculto e o escondido? Para que Deus não deixasse ela enganada. E aí ele começa a trocar mensagem com ela, e ele vai revelar que ele não foi ungido pelo pastor dele, ele vai revelar que comprou a unção, e ele vai revelar que ele passa de igreja em igreja enganando as mulheres. Meu pai. Verdade. E quando ele fala isso, ela começa a chorar e ela começa a chorar contando para outra pessoa. Ele não vê isso. Ele vai dizer assim, mas você pediu a Deus para te revelar, né? Exatamente por isso que eu estou te contando. Irmãos, olha a gravidade disso. Ele começa a mandar mensagem confessando quem ele era. Meu Deus. E fala para ela, mas Deus pediu para você pediu para Deus revelar, né? Então ele endemoniado, Deus vai dizer assim, agora você vai confessar para ela, porque ela é minha serva. Oh, Jesus. Porque Deus revela o oculto e o escondido. E ele vai dizer assim ainda, ele vai tentar pegá-la, porque, queridos, ele tenta sempre pegar a gente de alguma forma e ele vai usar alguém. Foi assim, tocou em Judas, e Judas, na fragilidade dele, vendeu Jesus. Deu um preço para Jesus, deu um preço para aquilo que ele não tinha preço. Meu Deus. Ele vai estar sempre ao redor tentando entrar no coração de alguém. E agora ele vai dizer assim, ó, ele vai tentar agora pegar, ele conta a verdade e vai falar para ela assim, olha, mas você não conta para ninguém isso que eu estou te contando? No mesmo instante, antes dela responder, ele vai falar assim, mas não tem como, né? A atalaia, quando descobre a verdade, tem que denunciar o pecado. Meu Jesus. A atalaia, quando descobre a verdade, tem que denunciar o pecado. Glória a Deus. Glória. É por isso que estamos formadores de opinião. É, Jesus. Nós somos a igreja em movimento, não podemos estar acomodados. Meu Deus. Precisamos entender por que estamos aqui Oh, Jesus. e para onde estamos indo. E aquilo que Deus vai fazer ainda não importa, porque a bênção ela vai me alcançar. Mas eu preciso saber aquilo que Ele quer que eu faça. Aleluia. E Daniel sabia. Oh, Jesus. Então no capítulo 6, mesmo ele interpretando um sonho que o rei não lembrava, mesmo ele falando da letra ali, ele se torna uma pessoa influente e chama atenção para ele, porque as coisas de Deus vai atrair atenção para você. Meu O Deus. mal vai te enxergar, querido. É. Você é valioso para Deus, mas é valioso para o inimigo também. E o mal vai te enxergar. E é nesta hora que você precisa estar revertido de toda a Deus armadura que de vem de poder Deus. e glória, em nome de Jesus. Para não se corromper. Ontem nós lemos lá na igreja a respeito de Simeão, que vai falar assim, eu quero te dar dinheiro para receber esse batismo, para conseguir impor a mão e batizar outras pessoas também. Mas isso não tem preço. É, Glória, Jesus. aleluia. Tem que ter comunhão, separação. Aleluia. Meu Deus. E Daniel sabia aquilo que Deus queria com ele, um verdadeiro adorador. Antes de Jesus Aleluia. falar, ele já Aleluia. sabia disso. Oh, E glória. agora a Bíblia vai dizer, e eu já estou terminando, que algumas pessoas começam a se reunir. Não eram pessoas pequenas, eram presidentes, não eram os espiões, não eram aqueles que são serviçais, não. Eram pessoas importantes, por inveja, começaram a se reunir, fizeram uma reunião para destruir Daniel, para achar ocasião e culpa contra ele. Ou seja, queria que ele saísse da linha, que ele desobedecesse às leis, mas ele não desobedecia. Então eles entenderam, estudando a vida de separação de Daniel, eles entenderam que a única forma de tirar Daniel do sério era fazer com que ele fosse proibido de respeitar a lei do Senhor de Deus. Meu Jesus. Ou seja, adorar somente a Deus. Meu Deus. Então eles criam uma lei para que ele corrompesse. Meu Deus. Ou seja, eles criam uma cilada
para que ele se corrompesse. Só que quando eles criam essa cilada, queridos, mais adiante, eu vou terminar agora, vai dizer, quando o rei grita lá, Daniel, você está vivo, seu Deus pode te livrar. E o Senhor vai dar um sossega-leão, né? Eu acho que isso nasceu daí, esse ditado, um sossega-leão. O Senhor colocou um sossega-leão nos leões, literalmente. Colocou uma anestesia neles lá. Ô, Alimentou glória. eles, porque a história conta que quando se jogava alguém na cova dos leões, os leões estavam famintos, já para devorar. Meu Deus. Então, o Senhor coloca os leões debaixo do jugo do poder dele. Eu creio que estava cheio de anjos. Deus maravilhoso. Ou o próprio Senhor estava ali e eles falaram, como que eu posso comer alguém junto com o Senhor Todo-Poderoso que está aqui com a gente, né? Meu Deus. Isso é a minha imaginação, eu quero crer que, olha, o sobrenatural aconteceu daquela Aleluia. forma, de uma forma que nós nunca vamos entender. E o rei vai gritar e ele vai dizer assim, e sim, ó rei, o meu Deus pôde me livrar, porque em mim não houve culpa alguma. Ô, glória. Olha a frase, eles procuravam uma culpa, criaram uma culpa, mas Deus que é justiça, Tudo vê. Aleluia. não decretou a morte dele. Deus. Pelo contrário, Deus decretou o livramento, Deus decretou a história, porque era necessário que estivesse escrito para que nós estivéssemos mencionando. Ô, glória. E aí o que o rei faz? Beleza, então eles fizeram isso com você. Tudo bem, existisse de tal, beleza, mas agora eles vão, pega eles, a família dele, aí os filhos não tinha nada a ver, vai todo mundo. A Bíblia diz que quando eles começam a ser jogados, logo na entrada da cova, os leões já vêm e devoram todo mundo. Por quê? Porque havia culpa neles. Então, não Meu havia Jesus. perdão, não havia ali, a justiça ali foi feita. Né? Parece uma coisa covarde, não, mas eles fizeram com Daniel primeiro. Meu Deus. Nós temos que ter cuidado com quem a gente está mexendo. É. Cuidado com a nossa língua quando ela se precipita, porque o Senhor tudo vê. E Verdade. o Senhor tudo vê, e nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos propriedade particular do céu. Aleluia. Então ela não pode ser invadida. E se invadir, há uma sentença, há uma prisão. E pode haver uma condenação se não houver Deus de poder. arrependimento. Tu és fiel, Senhor. Louvado seja Deus. Então, para tudo há um limite, querido. É verdade. Saiba que o relógio de Deus, ele só para se ele quiser, lógico, mas Jesus. continua a história. E o Senhor vai cumprir aquilo que ele tem falado Em para nome de você. Jesus. Para cada um aqui, aquilo que o Senhor tem dito vai se cumprir. Aleluia. Eu Porque creio. quando eu vou repetir, quando o Senhor falou que eu vinha para outro estado, eu duvidei no meu coração. Por quê? Porque não havia condição alguma, não havia parentela que eu me recordasse em outro estado e nada me interessava, porque assim, eu não era uma pessoa desprendida, porque tem gente que é nômade, né? Vamos conhecer o Rio Grande do Sul, vamos, sem dinheiro, sem nada, arranja aqui, faz o dinheiro e vai pro sul. Aí vamos para Resende, vamos para Resende. As pessoas vão, eu não, eu sou uma pessoa raiz. E o Senhor falou que ia me tirar, e me tirou. E hoje eu estou em São José. Glória a Deus. Para a glória do nome do Senhor. E Ele falou e fez na minha vida e tem falado muito mais e continuará falando. Assim como tem pouquíssimo tempo que o Senhor falou dessa viagem de novo. Na verdade, o Senhor vem falando, né? Vem falando e quando eu estou diante dos profetas, tudo que Deus falou, eles ouviram e eles repetem para mim. Deus falou uma vez e os profetas ouviram. Então, onde eu estiver e o Senhor quiser que eu relembre isso, o profeta vai repetir o que Deus. Amém. Amém. Eu creio, Vamos Senhor. orar? Amém. Meu Deus.